E hoje nós vamos ler 2 livros, Mateus e João. E a passagem é assim, extremamente rica. Na verdade, é uma coisa muito complicada você falar que a passagem é extremamente rica, porque a Bíblia, a própria palavra, fala que ela se renova a cada dia. Então, cada dia que você lê é uma riqueza renovada. Cada dia que você lê é um versículo diferente, já lido, mas o que ele passa é diferente. Então, Mateus capítulo 20, versículo 28 fala assim: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Vamos parar por aí um segundo. O que está falando aqui é o próprio Senhor Jesus que está falando. Nós temos que primeiro lembrar, o Senhor Jesus, Senhor dos senhores, Rei dos reis, Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, existia antes da fundação do mundo. Tudo que existe foi criado pelo poder e autoridade dele. Ele falou o Senhor e as coisas foram sendo criadas. Olha que coisa gloriosa. Nós sabemos, nós entendemos e aprendemos que o Senhor fez o homem e deu vida. E nós estamos aqui porque Ele assim fez. Esse Deus Todo-Poderoso, que se assenta no trono eterno, esse Deus desceu a essa terra, não para ser servido, que ele não poderia cobrar a posição dele. Eu sou Deus, todos vocês agora são súditos, todos vocês agora são menores, são inferiores, tem que andar agora de joelho. Podia ou não podia? Ele podia, porque se ele quisesse, ele nos transformaria em qualquer outra coisa. Se ele quisesse, nós simplesmente desapareceríamos e nunca haveria história sobre nós. Se ele quisesse, simples assim. Esse é o Deus que desceu do céu. E ele declara que ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a vida dele para resgatar muitos. Muitos são todos aqueles que querem ser resgatados. Porque às vezes a gente confunde, pensa e faz assim: ah não, eu sou autossuficiente. Eu posso, faço, tenho como, tenho dinheiro, tenho condição, tenho tudo. Mas não tem salvação. Não tem o principal, que é a vida eterna. Não tem. E lá em João, capítulo 6, versículo 38 e seguintes, fala assim: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Para por aí um pouquinho. Ele, o Senhor Jesus, declara: eu vim do céu. Simples assim. É o Senhor que veio do céu. E todo mundo, não adianta falar, todo ser humano sabe a concepção e a explicação do que é céu. Céu é o paraíso, o lugar de paz, de tranquilidade. Todas as religiões, todas as crenças falam do céu. Todo mundo sabe. Pode ser descrente, ateu, qualquer coisa, mas sabe o que é o céu. Ele sabe. Sabe por quê? Porque nós que fomos formados por Deus, a gente sabe que existe um lugar onde o Senhor habita. Nós sabemos. E ele veio do céu para cumprir a vontade daquele que o mandou. E aí, continuando no versículo 39, fala assim: e a vontade do Pai que me enviou é essa, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Versículo 40, porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Palavra do Senhor Jesus. Não tem quem confia no Senhor, quem vive com o Senhor, quem aplica a palavra de Deus na própria vida, não tem prejuízo. Não tem prejuízo. Porque ainda que morra, ele vai trazer de volta e vai ressuscitar todos quantos andam com o Senhor. Ele vai trazer de volta. Paulo fala assim que se nós estivermos vivos, quando ele voltar, o nosso corpo será transformado instantaneamente num piscar. Se estiver já partido, ele vai nos trazer a vida de volta. Só ele pode fazer isso.
Só ele. O homem, o cientista, todo mundo fala. Tem aí uns experimentos doidos de congelar a pessoa, tudo mais, para depois, quando tiver a ciência avançada, ter a cura para aquela enfermidade que a pessoa tem. É um sorvete só. Perdão de quem acredita nisso, mas é um sorvetão. Quem não tem Jesus, não tem a vida eterna. E ter Jesus é crer, está aqui. Crer nele. Ele falou. E é uma promessa. Ele cumpre tudo que ele fala. Amém. Eu o ressuscitarei. Amém. Não interessa, ele vai fazer. Ele vai cumprir. Todas as palavras que ele falou, ele cumpriu. Todas. Eu acho fantástico, né? Ele, em várias passagens, ele prediz o futuro, né? Porque lá onde que a gente vai montar a Santa Ceia? Vai lá, você vai encontrar um homem assim, e quando ele entrar, você fala pro dono da casa, o mestre precisa dessa casa para fazer. Foi exatamente o que aconteceu. Pedro, antes que o galho cante, você vai me negar. Foi o que aconteceu. Então, o que ele fala é. E quando ele promete, é. Não tem como fugir disso. Então, quando nós colocamos a nossa vida no Senhor, a gente tem a garantia do Senhor. Não é a garantia de uma letra de câmbio, de um cheque, não é de dinheiro, não é de patrimônio, não é a garantia de um bem imóvel. É a garantia do Senhor, que desceu do céu para salvar a muitos. E esses muitos são todos que querem. Você só precisa querer. Ele não vai te obrigar. Você só precisa querer. Fala assim, Senhor, eu quero ser salvo. E Ele vai fazer. Simples assim. É só isso que nós precisamos. E aí vem todo o restante. Que a palavra fala que todas as vezes Ele falou que Ele vai estar conosco até o final dos tempos. Então, não temos do que nos preocupar. A gente tem o hábito de se preocupar porque somos seres humanos. A gente acaba enxergando o mais complicado primeiro e não o que Deus tem preparado. Isso é natural. Porque a gente tem medo, nós temos medo de perder, de passar fome, de sentir dor, de ser abandonado. Nós temos medo, isso é o normal do ser humano. Mas o Senhor, Ele fala, Ele cumpre. Amém. Ele veio do céu para isso. Amém. Volta a falar, Ele poderia ter exigido de todos que estavam lá, eu quero súditos. De forma nenhuma Ele fez isso. De forma nenhuma. Ele só declarou, o meu reino não é desse mundo. O reino dele é do céu. E quando ele voltar, tenha isso em mente. Quando ele voltar, ele vai trazer o céu. Amém. É ele que tem esse poder, só ele que vai fazer. E ele vai voltar. A palavra já falou e nós estamos vendo os sinais todos. Aos nossos olhos, os sinais a gente está vendo. Está aí, peste no mundo inteiro. A gente está vendo isso. A ciência extremamente avançada, a gente está vendo. Nós já falamos sobre isso, mas todo momento é momento de falar. A volta do Senhor está próxima. E essa palavra aqui, quem crê vai ter a vida eterna, é a verdade. Amém. E é a vida eterna de onde ele veio, no céu. Porque ele declarou e ainda fez oração, não me lembro quando falei sobre isso, mas ele rogou ao Pai que onde ele estiver, ele nos quer com ele. Então esse é Deus. É esse daí que a gente tem. É esse daí que ele nos quer com ele. Amém?